Fala, tropa, tudo certo? Boa tarde a todos, professor Eudes aqui falando. O assunto de hoje, o comentário de hoje é sobre as ligações químicas e o motivo delas acontecerem, e principalmente a ligação iônica. Lembrando que nós temos três tipos de ligação. Bom, a ideia das ligações químicas, em princípio, elas surgiram da necessidade da estabilidade eletrônica. Todas as vezes que a gente fala de ligações químicas, são, na prática, operações feitas com os elétrons. Então, e normalmente com os elétrons da camada de valência. Então, qual que é o ponto? Cada elemento químico tem uma certa quantidade de átomos na camada de valência e geralmente são de três tipos: os metais, que geralmente costumam ter de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Os ametais, que têm entre 4 a 7 elétrons em sua camada de valência, normalmente. E temos aqui os gases nobres, cuja característica é a camada de valência completa. E no caso, essa camada de valência completa, ela pode acontecer com 2 elétrons, no caso do hélio, especificamente, ou ainda 8 elétrons no geral na camada de valência para os outros gases nobres. Isso quer dizer que, estudando os elementos químicos, estudando o comportamento dos gases nobres, Gilbert Lewis propôs o estudo das ligações químicas, separando entre as ligações iônicas, covalentes e metálicas, de acordo com as suas características eletrônicas. O que características eletrônicas essas que vão determinar o que vai ser feito com cada elétron. Se a ligação for do tipo metálica, ela ocorrerá via circulação. Isso é só resuminho, a gente vai explicar um pouco melhor mais adiante. Nós temos uma circulação permanente de elétrons. Então, os elétrons vão entrar em circulação o tempo todo. Na ligação iônica, ocorrerá a transferência de elétrons. E na ligação covalente, ocorre o compartilhamento dos elétrons. Então, quando eu falo de operações com os elétrons, é o que cada ligação tem por característica, o que ela costuma fazer com os elétrons, por padrão. Então, no caso dessas operações que eu estou citando, tem a ver com circulação de elétrons, ou transferência, ou compartilhamento. Tudo envolve elétrons e sempre os elétrons da camada de valência. Então, a ideia de fazer as ligações químicas é tornar os elementos químicos semelhantes aos gases nobres, semelhantes eletronicamente.
Ou seja, quanto mais poderosa for a ligação, mais difícil ela é de ser quebrada, o que vai conferir uma estabilidade maior aos elementos químicos. Então, a gente vai para para a próxima tela, e nessa tela a gente vai discutir agora um pouco melhor essas ligações. Então, a ideia das ligações químicas é tornar os elementos químicos semelhantes eletronicamente aos gases nobres, com camada de valência completa. Eu vou comentar primeiro da ligação metálica e logo depois da ligação iônica, beleza? Então, vamos lá. No caso da ligação metálica, primeiro, algumas características físicas que são importantes. A ligação metálica dão origem aos metais puros ou simplesmente aos metais como substância simples. Então, a gente tem como referências alumínio, ferro, mercúrio, ouro, prata, entre vários outros. Então, quando a gente fala que nós temos ligações metálicas, nós estamos falando de metais puros. Esses metais, na natureza, vão se encontrar quase sempre no estado sólido, exceto pelo mercúrio. Ele é a exceção. É o único metal líquido na natureza. De resto, todos os outros metais, estado físico padrão, sólido. Além disso, se os metais normalmente são sólidos, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. O que isso quer dizer? Que eles custam a derreter e custam a se evaporar. Então, um metal, por padrão, tem essa dificuldade. Além disso, a maioria dos metais não dissolve bem em água. Tem exceções, como os metais alcalinos e alcalino-terrosos, mas, em geral, os metais têm baixa solubilidade em água. A maioria dos elementos químicos é metal e são poucos que são bem solúveis. Ainda assim, existe uma característica importante para os metais que é a questão do brilho. Eles refletem luz facilmente, são ótimos condutores de calor, já que eles não derretem com facilidade, eles conseguem absorver e retransmitir uma grande quantidade de energia térmica sem derreter. Então, quando você quer fazer um resfriamento, ah, dissipar calor com mais facilidade, se utilizam metais para isso. E outra característica importante, essa aqui eu vou comprovar daqui a pouco, tem a ver com a questão da condutibilidade elétrica. Os metais, eles são excelentes condutores elétricos, são os melhores da natureza. No estado sólido e no estado líquido. Essas aqui são as características mais marcantes dos metais. Agora, eletronicamente, como é que isso funciona? Ah, mais um detalhe. Essa aqui é a ligação mais poderosa entre as três. Então, das três ligações químicas que a gente vai avaliar, para as ligações covalentes eu vou fazer o comentário separadamente na próxima aula, mas para as ligações metálicas, por exemplo, a gente tem a questão do... A gente tem a questão de que ela é a mais poderosa porque os pontos de fusão e ebulição são os mais altos. E também é mais poderosa por essa justificativa eletrônica aqui.
Como funciona essa ligação eletronicamente? Funcionará desta forma. Vamos ter, por exemplo, três átomos de metal. Um aqui e um aqui. Então, temos o metal, são todos átomos do mesmo metal, só lembrando, e todos eles têm um elétron na camada de valente. O que vai acontecer? Os metais, por natureza, têm poucos elétrons na camada de valência. Isso vai caracterizar a doação de elétrons. Por que eles fazem isso? Para que eles possam ficar com os elétrons da camada de valência anterior. Então, a tendência dos elétrons é dispensar, é doar, é se desfazer do elétron na camada de valência. Quando esse primeiro metal fizer esse movimento, ele se transformará em um cátion. Afinal, quem doa elétron se livra de um sinal negativo e adquire carga positiva. O segundo metal fará esse movimento ao mesmo tempo, o segundo átomo de metal, perdão, fará este movimento ao mesmo tempo que o primeiro e também se transformará em um cátion. E o terceiro metal fará o mesmo movimento que os outros dois e também se transformará em um cátion. A questão é isso no primeiro momento. Como os três metais se transformam em cátions, esses elétrons eles ficam presos nessa região em circulação infinita. Por quê? Porque o metal ele doa seu elétron, vira o cátion. E imediatamente após virar o cátion, já está recebendo elétron do outro metal logo próximo dele. Então, isso quer dizer que essa carga positiva não deixa os elétrons escaparem. Então, esse processo aqui é conhecido como mar de elétrons, ou circulação permanente de elétrons. Então, os elétrons vão estar sempre girando, sempre circulando em alta velocidade, e isso torna essa ligação química muito poderosa, muito intensa, muito difícil de ser quebrada. Então, isso só reforça o caráter da ligação, bem forte. Então, a força dessa ligação se dá pela circulação constante de elétrons. Então, para o calor chegar e afastar esses átomos, lembrando, por a ligação ser muito forte, ainda temos uma maior proximidade atômica. Então, os átomos de metal aqui são mais próximos que os átomos das ligações covalentes ou ligações metálicas, por exemplo. Então, aqui nós temos uma maior proximidade atômica e ainda temos a questão da condutibilidade elétrica. Do que é necessário para se conduzir eletricidade? Um caminho definido para que os elétrons consigam circular. Então, a corrente elétrica só sai de um ponto a outro se tiver o caminho definido. Os elétrons, no caso, eles vão fazer sempre a mesma rota aqui. Então, se eu pegar um elétron externo e tentar colocar nesse sistema, ele vai conseguir circular, porque ele vai circular nesse caminho aqui, que já está pré-estabelecido pela ligação metálica. Perfeito? Então, de ligação metálica, basicamente esse é o resumo. Não há muito mais o que se destacar. Ele é mais fácil de lidar com ele nas propriedades físicas, nesse caso. Em relação à formulação dos elementos metálicos, é só um elemento químico como se tivesse apenas um, mas são milhares de átomos de metal envolvidos. Então, não tem muito mistério quanto a isso. De resto, então, vamos falar da ligação principal do dia, das ligações iônicas. Bom, no caso das ligações iônicas, essas ligações envolvem a participação de um metal que será responsável pela doação de elétrons, é a característica, acabamos de ver, né? Que é a característica química mais marcante dos metais.
Quando o metal doar seus elétrons, ele se transformará em um íon positivo, que já falamos disso anteriormente. Íon positivo em química é chamado de cátion. Então, ele vai representar a carga positiva, um íon já criado. Outro participante, lembrando que os metais eles têm entre 1 a 3 elétrons na camada de valência. Os ametais, ele vai ser responsável pela recepção dos elétrons. E por que isso acontece? A ideia dos elementos químicos é ficar com a camada de valência completa. A partir de 4 elétrons, não é mais vantajoso fazer doação. Por quê? Porque vão faltar poucos elétrons para se completar a camada de valência, para se chegar a 8 elétrons. De 1 a 3, é necessário ganhar entre 5 e 7 elétrons. Então, é mais fácil você doar de 1 a 3 do que receber entre 5 e 7, para se chegar ao octeto, à estabilidade eletrônica. Porém, no caso dos ametais, não. A gente tem entre 4 elétrons para cima, é mais fácil de receber. Elétron tem carga negativa. Então, quando um elemento químico recebe elétrons, ele se transforma em um íon negativo. E isso em química é chamado de ânion. E aí, como é que se termina a ligação química? Como é que é feita a formulação da substância iônica? Lembrando, é necessário utilizar a carga total positiva, ela deve ser igual à carga total negativa. Por quê? Por que que tem que ser igual? Porque vamos formular uma substância. Em todas as substâncias, a carga final de qualquer substância química tem que ser igual a zero. E isso é necessário para poder mantê-la estável. Então, eletronicamente é isso que vai acontecer. Agora, fisicamente, como vai funcionar? Não, deixa eu fazer a parte eletrônica com calma aqui primeiro para não dar não total. No caso aqui, o que que vai ocorrer? A gente vai fazer então uma pequena formulação entre o metal e o não metal. A gente pode utilizar a tabela periódica, a gente pode utilizar a distribuição eletrônica. Por exemplo, vamos pegar o lítio, número atômico 3. Por distribuição eletrônica, teremos 1s2, 2s1. Camada de valência dele vai ser o número mais alto de coeficiente, que é 2. Então, aqui teremos 2, né? Então, teremos aqui a camada de valência com um elétron. Com um elétron, a gente já sabe que ele vai ser um metal e vamos representar o lítio com o seu elétronzinho. Perfeito. Outro elemento químico que podemos utilizar aqui é o flúor. Número atômico 9. De onde tiramos o número atômico? Da tabela periódica, que já foi assunto na aula anterior. Aí teremos 1s2, 2s2, 2p5. Camada de valência é essa daqui. E teremos 2 e 5, total de 7 elétrons. Então, vamos escrever o átomo de flúor aqui com os seus 7 elétrons. E agora vamos juntar essas duas informações. Lítio com um elétron e flúor com os seus 7.
A questão é, todos os lítios têm que doar um elétron para ficar estáveis, e é isso que vai acontecer. Então, no caso desse lítio aqui, já está feito. Ele vai se transformar em lítio mais. Ele vai se transformar em lítio positivo, porque os átomos que doam elétrons, eles tendem a ficar positivos. E o flúor estava com 7 elétrons e acabou de ganhar mais um. Então, ele vai se transformar em F-. A carga total é de 1 mais e a carga total do ânion é de 1 menos. O que a gente faz agora? Só escrever os dois. Nesse caso em particular, a gente escreve o positivo primeiro, tá? Então, teremos o LiF como substância iônica. Perfeito. Então, vamos pegar mais alguns exemplos aqui para a gente avaliar. E após esses exemplos, eu vou falar das propriedades físicas. Fazer aqui ao contrário, já que aqui a parte eletrônica ela é mais trabalhosa. Segundo exemplo, sódio versus oxigênio. Sódio tem número atômico 11 e teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Camada, lembrando que é essa região aqui da frente, e camada de valência vai ter essa região mais elevada, o maior número de camadas. Também já discutimos aqui camada em números quânticos em aulas anteriores. Então, o que a gente vai ter aqui? Só vai ter um elétron na camada de valência. Então, nós teremos aqui sódio positivo. No caso do oxigênio, número atômico 8, nós teremos 1s2, 2s2, 2p6, opa, 2p6 não. 2p6 dá 10 elétrons, 2p4. Aí teremos essa camada de valência aqui, com um total de 6 elétrons. Então, a gente vai escrever na parte de cima o oxigênio com seus 6 elétrons aqui. Então, a ligação iônica só acaba quando todos os sódios doarem o seu elétron, que é um só, e quando o oxigênio ele receber 2 elétrons cada um. Por que receber 2 elétrons? Porque ele tem 6, né? Para 8, ele precisa receber 2. Então, o sódio. Então, o sódio ele vai doar o seu elétron para o oxigênio, e o oxigênio vai passar a ficar com 7 elétrons. Só que ele precisa de 8, então ele vai precisar receber mais um elétron do sódio. Nessa condição, o que a gente vai ter? Cada sódio ficou positivo, foram 2 sódios gastos. E o oxigênio, ele recebeu sozinho 2 elétrons, então ele vai ficar 2 menos. Se a gente reparar e fizer esse cálculo aqui corretamente, essa dedução, o total de cargas positivas já fica igual ao total de cargas negativas. E isso é importante para zerar. Então, a fórmula final aqui vai ficar como? Você vai escrever os dois elementos com as quantidades gastas. Foram 2 sódios gastos e um oxigênio. Então, aqui a gente vai ter o Na2O. Beleza. Antes que eu fale de um próximo exemplo, um detalhe que me ocorreu agora é o seguinte. Qual ligação vai ter caráter mais iônico? Ou qual ligação iônica é mais intensa? Uma pergunta que às vezes surge.
ou mais forte, né? A ligação iônica mais forte é aquela que tiver a maior diferença de eletronegatividade. Lembrando que para os metais a propriedade é eletropositividade, que aumenta desta forma, semelhante ao raio atômico. Então, o metal ele precisa estar o mais para a direita e mais para baixo. No nosso caso aqui é o frâncio. Esse é o metal nessa posição. E para os ametais, né, vai prevalecer a eletronegatividade, que é mais para cima e mais para a direita. A gente exclui os gases nobres, porque gás nobre não faz ligação química. E nessa posição, o melhor é o flúor. Então, a ligação iônica mais forte de todas será entre o frâncio e o flúor, tecnicamente. Mas se houver um comparativo entre outros metais e outros ametais, fica aqui essa dica, fica aqui essa regra. Então, vamos para mais alguns exemplos aqui agora. Lembrando que essa gravação vai estar disponível mais tarde. Então, vamos seguir. Aqui no caso, qual que é o ponto? A gente agora vai para mais alguns exemplos e características físicas dos compostos iônicos. Bom, nesse terceiro aqui, vamos colocar cálcio versus cloro. Então, primeiro passo, você pode se utilizar da distribuição eletrônica ou você pode se utilizar da tabela periódica mesmo, tá? Por quê? Porque se os elementos são representativos, como é o nosso caso aqui, a tabela periódica já pode dar uma ajuda. O cálcio, por exemplo, ele pertence ao grupo 2 da tabela periódica. Só que E nessa família, todos eles doam 2 elétrons. É a característica da família. Então, a gente já pode deduzir que o cálcio ele vai ter seus 2 elétrons aqui. No caso do cloro, por tabela periódica, é mais fácil se você souber as famílias representativas, que são os 2 primeiros grupos e os últimos 6, que vai do 13 ao 18. No grupo 1 tem 1 elétron na camada de valência. No grupo 2 são 2. E dos grupos 13 ao 18 vão variar de 3 a 8 elétrons na camada de valência. No caso do cloro, ele pertence ao grupo 17, é o halogênio. Então, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência ou seja, Cl aqui com 7. Só que os ametais, eles precisam receber elétron para ficar estáveis e não dá para receber elétron infinitamente. Ele precisa receber apenas um. Então, o que vai acontecer eletronicamente? O cálcio tem 2 elétrons e o Cl vai receber apenas um. Então, essa ligação iônica só termina quando todos os metais doarem seus elétrons e todos os ametais chegarem a 8. Quando o cálcio doar seu primeiro elétron, o cloro já estará com 8 e não pode mais receber. Quem atinge os 8 elétrons na camada de valência se equipara ao gás nobre. Gás nobre não faz mais ligação química nenhuma, ele já está estável. Só que os metais, eles não doam apenas um dos seus elétrons e seguram o outro. Ou eles doam todos, ou simplesmente não participam do processo. Desta forma, eu tenho que puxar mais um cloro para fazer o procedimento. Que aí sim, esses aqui vão ficar com 8, e esse cálcio aqui vai ficar com 8 também na camada anterior. Como é que vai ficar o processo? Se o cálcio doou 2 elétrons, ele é o cálcio 2+. Eu gastei 2 átomos de cloro, e cada um recebeu um elétron, então eu vou colocar um menos. Como eu vou formular esse composto final? Ca, que eu só gastei um, você pode colocar esse um embaixo ou não.
é igual ao x da matemática, x ou 1x é o mesmo efeito prático, mas eu gastei 2 cloros, né? Então, eu vou ter CaCl2 como composto iônico final. Lembrando que nesse composto iônico, alguns detalhes. O primeiro elemento a ser escrito é o cátion, é o metal, é o positivo mesmo, sempre primeiro. E por último, eu sempre escrevo o ânion. Outra característica, a carga total positiva tem que ser igual à carga total negativa. Para quê? Para que elas se anulem e a carga final seja zero. É obrigatório, só falando isso mais uma vez, essa situação é obrigatória dentro aqui dentro do assunto, tá? Senão, não teremos uma substância formada, teremos só um aglomerado iônico. Isto posto, vamos para mais um exemplo e propriedades físicas. Pegar um exemplo um pouquinho menos fácil. Não precisa também complicar tanto. Eu disse que tem essa manha, essa facilidade com a tabela periódica, desde que o elemento seja representativo. Por exemplo, se a gente pegar um elemento químico de transição, isso não vai acontecer, mas geralmente são os representativos que vêm, porque os ametais são todos representativos. Não tem ametal de transição. O nome das famílias B é metal de transição, tem metal na classificação por causa disso. Então, o que pode complicar um pouco na questão da ligação, da formulação das ligações iônicas é se participar o metal de transição, e mesmo assim não chega a ser tão complicado. Por exemplo, vamos pegar o ferro, mas aí outra maneira de aparecer a ligação iônica, por exemplo, é o Fe. Aí ele pode colocar uma fórmula para a gente, mas não é o que eu vou fazer. Vamos fazer o Fe versus nitrogênio. Aqui no número atômico 7 e aqui no número atômico 26. Se vier com a fórmula pronta, é até mais fácil. Aí você só comprova, mas o mais normal é vir dessa forma. Desta maneira, então, ferro. Como o ferro é um metal de transição, ele não vai ter aquela facilidade em relação ao número da família. Ele está no grupo 8 da tabela periódica, ele não vai ter 8 elétrons na camada de valência. Então, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Já foram 10. 3s2, 3p6, 4s2. Já foram 20. E aqui teremos 3d6, porque são 26 elétrons. A camada de valência é esta aqui. A questão da complicação dos metais de transição é que eles podem doar todos os elétrons da camada de valência e ainda tem uma segunda opção, gastando elétrons da camada anterior. Então, isso é muito possível entre os metais de transição. Geralmente, quando tem metal de transição participando, a questão ela dá pistas sobre qual versão do metal de transição vai ser utilizada. Aqui eu vou considerar só a camada de valência mesmo. E o que vai acontecer? Esse ferro tem 2 elétrons na camada de valência, então a tendência dele é doar os 2 elétrons. Porque o ferro ele é um metal, ele vai ter no máximo 3 elétrons na camada de valência, e nessa característica vai ser feita a doação dos 2 elétrons. É isso que vai acontecer. Então o ferro terá este comportamento. O nitrogênio, em sendo ametal, isso não vai acontecer. Lembrando que os ametais são todos representativos. 1s2, 2s2, 2p3. Então, aqui temos 5 elétrons na camada de valência. A tendência natural do nitrogênio vai ser receber 3. E o nitrogênio ele vai ter 5 elétrons em sua camada de valência. Então, o que vai acontecer? Teremos o ferro com os seus 2 elétrons e o nitrogênio com os seus 5.
Só acaba esse procedimento quando todos os ferros doarem 2 elétrons e todos os nitrogênios ganharem 3. O ferro vai fazer a primeira parte dele, que é a doação, e aí o nitrogênio passará a ter 7 elétrons. Pode ter 7? Não, tem que ser 8. Então, vou puxar mais um ferro. Enquanto tiver elétron faltando no ametal, você puxa um novo metal. Agora, esse nitrogênio tem 8 elétrons, está estabilizado, não participa mais. Só que o ferro tem um elétron ainda por doar. Então, se o ferro ainda tem que doar um elétron, mais um ametal é necessário. Só que agora nós temos um ametal com 6 elétrons e precisa de 8. Está precisando de mais 2. Então, esse aqui está estável, esse aqui já está estável. E agora eu posso doar 2 elétrons, porque agora tem 6, 7, 8. Então, eu gastei, cada átomo de ferro fez doação de 2 elétrons, e eu gastei 3 deles. Cada átomo de nitrogênio, eu precisou receber 3 elétrons, 3 menos, e são 2 dele. Então, que fórmula é essa que eu vou fazer? F é 3N2, como composto iônico final. Só para comprovar, 2 vezes 3, 6 cargas positivas. 3 vezes 2, 6 cargas negativas. Isso aqui é anulável, vai dar zero. Então, é assim que eletronicamente a gente vai verificar a questão do montagem de substâncias iônicas, tabela periódica ou ligações químicas. E para encerrar o comentário, vamos aqui então para propriedades físicas ou características físicas. Então, características físicas dos compostos iônicos. Primeira característica que torna ela interessante: a maioria dos compostos iônicos eles são solúveis em água. Ou seja, os compostos iônicos, eles todos dissolvem bem na água, a maioria deles, perdão, vai dissolver bem na água, por conta da característica da água. A água tem uma ligação covalente polar, e a ligação iônica também já indica polaridade. O que é polaridade? Polaridade tem a ver com polos, polo positivo e polo negativo. Então, a água ela dissolve muito bem substâncias do tipo iônico ou polar. Tá? Outra, todos os compostos iônicos e também os metálicos, né, que eu não cheguei a falar, eles têm retículo cristalino. Então, eles têm retículo cristalino é o que dá característica à forma sólida. Então, o que é o retículo cristalino? Um átomo positivo está cercado por 2 negativos, que está cercado por mais um positivo, que está cercado por mais um negativo, e aí vai formando um bloco sólido. Então, esses íons eles têm, na forma sólida, retículo cristalino é responsável pela solidez, só que nessa forma de retículo cristalino, os íons eles ficam presos, eles não têm liberdade de movimentação. Porém, graças a esse retículo cristalino, a essa solidez, a gente entende que o estado sólido é o padrão deles na natureza. Isso quer dizer que toda substância feita de ligação iônica é sólida também, assim como é com a ligação metálica. Todos os compostos iônicos são sólidos por padrão, tem que ser, beleza? Outra questão é a condutibilidade elétrica, condução elétrica. Essa condutibilidade elétrica ela vai ocorrer no estado líquido, quando ocorre uma fragilidade do retículo cristalino, ele é desfeito. Por que fragilidade?
porque esses íons vão se afastar uns dos outros. Ou ainda no estado aquoso. Aquoso significa dissolvido em água. Só que esse dissolvido em água, o que que acontece? A água ela é capaz de quebrar o retículo cristalino, por conta da solubilidade dos sais, ou dos compostos iônicos. Então, a água ela quebra também o retículo cristalino. E isso dá aos íons, além do afastamento citado na parte líquida, eles ganham liberdade de movimento. E como os íons eles têm liberdade de movimento, a corrente elétrica consegue passar. Com os íons presos assim, a corrente, não, como eles não estão em movimento, movimento de elétrons ou movimento de cargas permite a passagem de corrente elétrica. Só que no estado sólido, no retículo cristalino, eu já tinha falado que os íons eles ficam presos, estáticos. Então, essa característica da condutividade elétrica é a principal diferença entre responder teoricamente se estamos lidando com um composto iônico ou estamos lidando com um composto metálico, porque o composto iônico ele só vai conduzir eletricidade se estiver derretido, ou seja, no estado líquido, ou se estiver dissolvido em água. Ao passo que nos metais puros, nós temos condutibilidade elétrica no estado sólido mesmo, que não acontece no composto iônico, mas acontece no composto metálico, e no líquido. No caso da maioria dos metais, não vai ter o aquoso, porque a maioria esmagadora dos metais não se dissolve em água, conforme eu já tinha comentado no começo da aula. Porém, tem mais uma propriedade física importante que tem a ver com o seu retículo cristalino também. Se ele é sólido por padrão, quer dizer que ele custa a derreter. Se ele custa a derreter, só para falar um pouquinho do cloreto de sódio, do NaCl, ele tem o ponto de fusão de aproximadamente 800 graus Celsius. Quer dizer que se a temperatura do ambiente não chegar a 801, 800, ele não vai derreter. Para você ter uma ideia da força dessa ligação. Então, isso quer dizer que nós temos altos pontos de fusão. Um composto iônico é um composto muito forte, quimicamente falando, muito estável, e separar os íons é muito difícil. Por temperatura, com certeza. Mas aí a gente pode utilizar a manha de dissolver na água, né? Facilita um pouco o trabalho. No caso aqui, temos também o ponto de ebulição, que também vai ser elevado. Se demora para derreter, também é difícil evaporar a substância. No caso do cloreto de sódio, é um número mais arredondado, é 1.400 graus Celsius. Então, eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Então, esse é o Então, essa é a aula sobre compostos, características gerais das ligações químicas, características dos compostos iônicos e características dos compostos, aliás, compostos metálicos e compostos iônicos. Na próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente vai começar a falar de ligações covalentes e ela merece um estudo separado porque dela decorrem outros estudos importantes. Então, espero que essa videoaula tenha ajudado e até a próxima videoaula.